Olá, corredores e corredoras, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um episódio do Projeto Corra Mais. É um projeto onde eu te ensino a correr mais e melhor sem sofrer. Correr de uma maneira bem mais fácil, tá? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e a missão da minha vida é o quê? É transformar a sua vida para melhor através da corrida. E o episódio de hoje, desse vídeo, dessa aula, é o seguinte: é o que você tem que comer antes da corrida para você conseguir correr mais e melhor. Então, o que comer? Muita gente pergunta isso para mim, professor, o que eu tenho que comer ou não tenho que comer nada? Como é que é isso aí? Então, esse é o objetivo dessa aula e eu vou te ensinar aqui tudinho que eu sei. Eu não sou nutricionista, então não vou prescrever para você uma alimentação, mas eu vou mostrar para você o que funciona comigo, o que já funcionou, o que eu já fiz, né? E também com os meus alunos, vários alunos aí que já tive mais de 1.000 alunos, né? Hoje também tenho vários tantos, então tem muita coisa boa aqui para te falar. É um assunto relativamente simples que você colocando em prática o que eu vou te falar, você vai ver como você vai conseguir correr mais e melhor. Tamo junto? Então vamos lá. A alimentação antes da corrida, ela é algo assim essencial, é muito importante. Por quê? Pelo simples fato que você precisa de energia para correr, você precisa ter combustível, né, para queimar. Um carro sem combustível, por exemplo, o meu carro, se ele tiver sem gasolina, ele não anda, ele para, ele não vai. Por quê? Porque ele não tem de onde tirar energia, ele não se move com a energia do sol, com a energia do vento, nem sei se isso existe, mas é a mesma coisa da gente, a gente não faz fotossíntese quando a gente está correndo, o sol traz energia pra gente, não, a gente precisa do quê? De alimento, a gente precisa, né, igual você come pra quê? Muitas vezes pra eu ia falar besteira aqui. Muitas vezes você come porque, pô, tá com vontade e tal, né? De comer uma pizza, um chocolate, mas não tô falando disso. Né? Às vezes você tá meio triste, né? Não, mas por que a gente come, nós seres humanos comemos? Para ter energia para realizar as coisas durante o dia, né? Pra gente conseguir fazer o que a gente faz, a gente tem que comer. Comer é algo da vida mesmo, né? Pra gente sobreviver, a gente tem que comer. Porque quem não come, né? A gente vê tanta gente passando fome, assunto sério, ó. Tanta gente passando fome, né? Na África, principalmente, aqui no Brasil também. E você vê como que é a situação dessas pessoas que passam fome, né? Uma coisa que a gente, por exemplo, eu não desejo pra ninguém isso e eu não gostaria de ver isso. O que eu puder fazer também pra ajudar as pessoas a não terem fome, eu faço, né? E assim, saindo um pouco disso, é mais para mostrar a importância, né, da gente falar da alimentação. E se você não tiver muito bem alimentado para você realizar o teu treino ou sua prova, qualquer coisa, não vai render bem. Então por isso que é importante, porque tem muita gente, eu vou falar aqui mais para frente nessa aula, os efeitos disso, mas muita gente que não se alimenta direito, às vezes nem se alimenta, e daí ela vai treinar, mas esse treino na verdade não está servindo. A pessoa acredita que ela está evoluindo, que ela está ganhando alguma coisa com aquele treino, mas na verdade não. Por quê? Porque ela muitas vezes não está rendendo aquilo que ela poderia render. Muitas vezes ela está mais sofrendo do que conseguindo ter benefícios, né? E o sofrer na corrida não pode, tá bom? Sofrer alguma coisa está errada. E é disso que eu vou falar. Então eu não vou falar aqui hoje, agora com vocês, sobre o que comer depois, o que comer durante o dia a dia, não. Eu só vou falar sobre alimentação pré-treino, tá bom? Aquela que você vai fazer antes da sua corrida, tá? É, Claro que a alimentação durante a tua alimentação durante o dia todo, né? Durante o teu dia a dia, ela influencia demais, tá? É assunto aí pra gente comentar na live, né? Não, na live, não tô fazendo live, tô gravando isso aqui. Mas é assunto pra gente comentar em outras aulas, né? Em outros episódios do Corra Mais aqui. Mas hoje a gente só vai falar do antes do treino, que é uma coisa que muita gente pergunta, então eu quero deixar muito claro aqui nesse vídeo para você, tá bom? Se você tiver
dúvidas, se você é, quiser entender um pouco mais sobre alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder você, né? Quando eu ver aqui, eu respondo por escrito. Posso até criar vídeos aí em cima das suas dúvidas, tá bom? E por que falar sobre alimentação antes do treino é um tema tão importante? Eu tô fazendo essa aula aqui para você. Porque eu já falei isso, né, um pouquinho minutos atrás, que muita gente faz errado e não tem os resultados que gostaria na corrida. Imagina lá você decidiu que ia correr para alcançar algum resultado, né? Eu não acredito que você corra por correr porque é gostoso. Na verdade, correr não é gostoso. Correr demanda energia, correr demanda organização, correr é uma coisa que dá trabalho, né? Dá trabalho e que vai te dar um resultado muito bom se você fizer da maneira correta. E não existe só o correr correto, só fazer o treino correto. Por exemplo, lá você tem treinador, né? Tem uma planilha de corrida orientada para você. Então você já tem o treino correto, né? Mas não é só fazer aquilo. Tem todas outras coisas aí, várias outras coisas que você tem que ajustar. A tua alimentação é uma das principais coisas, né? A tua alimentação, se você tiver o treino perfeito, mas se alimentar do jeito errado, não vai adiantar nada ter o treino perfeito, tá bom? Por exemplo, independentemente do seu objetivo, principalmente pessoas que querem emagrecer. A alimentação ela é mais importante ainda do que o treino. O treino ele vai, vamos lá, ele é 20%, 80% da alimentação. Então, se você quer emagrecer, presta atenção na tua alimentação. E a alimentação antes do treino também tem tudo a ver, porque qualquer resultado que você deseja com o treino, tem que ter uma alimentação pré-treino, certo? Tá bom? Uma pessoa que quer correr mais distância, né? Que é um dos temas aqui, é uma das coisas que eu mais falo, quer correr mais distância, mais tempo. Se ela não se alimentar corretamente antes do treino, ela não vai aguentar, vai ser muito difícil, ela vai sofrer, né? Uma pessoa que quer correr mais rápido, quer ter mais performance, quer correr melhor, ela tem que se alimentar, por quê? Porque ela precisa de energia durante o treino para executar o movimento da técnica correta para conseguir fazer mais força. Então, pare agora do quê? De comer coisa que você nem sabe se funciona antes, ou de não comer. Ah, vamos lá. Não, antes eu vou contar um pouco daqui de como isso funciona comigo. Para depois eu vou falar rapidinho aqui sobre quem fala que não precisa comer antes da corrida. Se você é dessas pessoas que fala que eu passo mal antes de correr, comendo antes de correr e tal, eu já vou falar com você. Tem um assunto sério aqui, tá bom? Mas assim, eu comecei a ter um acompanhamento nutricional em 2013 e a partir desse ponto tudo mudou, tudo mudou. Eu comecei a comer corretamente e eu já tinha os treinos bem planejados, tudo certinho. Eu comecei a ter muito resultado depois de ajustar toda a minha alimentação. E a alimentação antes do treino, ela era algo que eu não tinha muito claro. Assim, o que eu comia antes, cara? Eu nem lembro. Mas teve uma vez que eu comi um omelete antes do treino. Tipo, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas não tem nada a ver um omelete antes do treino. É tudo que eu não preciso para comer antes do treino. Teve vezes tipo que eu comi queijo e salame antes do treino. Meu Deus, não tinha coisa tipo pior. Então, o que acontece quando eu como as coisas erradas? Eu não performo, eu não consigo correr tão bem. Só que antes de ter um acompanhamento nutricional, né, de ter uma nutricionista ali me indicando o que eu tinha que comer, né, eu não sabia, daí eu ia correr, às vezes corria mal, mas eu não relacionava que eu estava correndo mal pela minha alimentação. Por quê? Porque por mim eu estava me alimentando, mas na verdade não, né? E assim, depois que eu comecei a comer direito antes da corrida, eu comecei a render muito mais, comecei a ter mais resultado, comecei a correr mais rápido, correr melhor, sabe? E tudo com alimentação baseada em carboidrato de alto índice glicêmico, porque geralmente eu corro logo de manhã, eu não tenho um tempo de fazer uma refeição, né, de café da manhã, eu tomo o café da manhã
como pós-treino, né, depois do treino. Então tem que ser um alimento pequeno, uma coisa rápida, né? Muitas vezes no começo era mais um suco com alta concentração de carboidrato. Depois já hoje eu já me alimento com a banana, já foi o que? Já foi pão, mas várias outras coisas. Eu vou entrar em detalhes de alimentos daqui a pouquinho. Mas o que eu quis te passar aqui foi que quando eu comecei a me alimentar correto, os meus resultados melhoraram muito, mas muito mesmo, tá? Eu corro provas de corrida, né? Até longas, né? Muito mais longas do que as pessoas estão acostumadas. Eu corro provas aí de 50, 60, 70, 100 quilômetros. E para treinar, os meus treinos eles precisam ser muito bons, eles precisam dar resultado. E a alimentação ela é fundamental. Se eu treinar fraco, eu fico. O que acontece? Eu não rendo muito bem no treino, esse treino não vai dar resultado, eu vou me sentir cansado em todos os treinos. É como se fosse uma bola de neve, então tem que comer certinho, tá? Por exemplo, eu tô num período agora que eu tô comendo menos porque eu tô precisando perder peso, então eu tô fazendo dieta e para você ver como o comer menos prejudica. Eu tô treinando, trabalhando um monte essa semana, foi bem pegada. E o que aconteceu? Peguei um resfriado, peguei uma gripe. Eu tô falando com vocês aqui resfriado, mas por quê? Eu tenho certeza que foi pelo esforço grande que eu fiz e pela alimentação que eu tava fazendo meio restrita, né? Não tô falando só da alimentação pré-treino. Mas tá, fugi do assunto. Mas vamos lá, vamos falar um pouco também do... Tem muita gente que, mas professor, eu não consigo comer antes aí de correr, eu não fico legal e tal. Eu entendo isso muito bem. Eu entendo isso muito bem. Por quê? Porque eu também era assim. Eu também achava que não dava para comer antes de correr. Porém, o que eu aprendi com minhas nutricionistas e com os estudos é que você precisa de comer alguma coisa antes do seu treino. Mas eu vi fulano lá, corre bem pra caramba. Ele poderia correr muito melhor se alimentando, tá bom? Não existe o jejum ser aí benéfico para você conseguir fazer um treino bom. Não existe isso. Por quê? Porque vai faltar energia. Você vai estar tirando energia, por exemplo, vai estar utilizando mais o metabolismo da gordura, pode até estar metabolizando aí as suas proteínas e isso não é muito interessante. E mesmo que você tenha muito bem desenvolvido isso, você ia render muito melhor comendo carboidratos aí antes do seu treino, tá bom? E existem várias formas de ingerir carboidratos. Você pode ingerir carboidrato em líquido, né? No começo eu tinha dificuldade, então o que eu fazia? Tomava um suco daqueles de uva integral, sabe que eles têm quase gosto de vinho, prescrito pela nutricionista. E meu Deus, foi muito bom, eu tinha muito mais energia no treino. Uma época eu estava tomando um pré-treino, porque eu era patrocinado por uma empresa de suplemento, a K42 ou 42K suplementos. O cara da empresa vai me matar, porque acho que era 42K suplementos. Um alô pro Gerardo, dono lá. Viu, Gerardo? Eu lembro do teu nome, não lembro se era 42K ou K42 suplementos. Mas tinha um pré-treino que ele tinha carboidrato, tinha um pouquinho de cafeína, tinha várias coisas essenciais ali, que era muito bom. E eu utilizava aquilo antes do treino e, pô, funcionava muito bom. Também com o aval da nutricionista. Eu não ia na... Hoje existe um, um grande problema que é o quê? Que o mercado, ele impõe coisas falando pra gente falando que é muito bom. Por exemplo, existe um café chamado Super Coffee. E daí tem várias variações desse café, mas acho que o mais famoso é Super Coffee. Que daí várias blogueiras utilizam. Eu só vejo blogueirinha utilizando, tá? Não tô falando mal de blogueirinha, ela tá ganhando por isso. Tá certa ela. Mas aí o que acontece? Influencia as pessoas normais a acharem que eu preciso tomar aquilo, eu preciso tomar isso para eu conseguir correr melhor. O que você precisa é fazer o básico e eu vou te falar o que é o básico, tá bom? Em vez de você estar gastando 100 reais, cento e pouco reais numa lata de café, você pode estar gastando 5 reais em banana, que vai ser até melhor, tá? Então,
Para quem que é muito bom esse super ultra coffee, sei lá o que, é bom, ele funciona muito bem pro dono da loja de suplemento que vende. Esse cara ganha dinheiro pra caramba com isso. Com o dono dessa super coffee, com o dono da marca, eles também ganham dinheiro pra caramba com isso. E para as blogueiras que também ganham dinheiro divulgando. Só eles que são beneficiados com isso. Claro, se você tiver bastante dinheiro, pode usar, não tem tanto problema. Mas às vezes, o que as pessoas fazem? Elas investem o dinheiro que às vezes, muitas vezes, vai faltar ou não tem, ou poderia estar gastando com outra coisa para tomar um super coffee. Às vezes a pessoa vai gastar R$ 100 por mês com um treinador, usa lá com esse cafezinho, achando que o café vai fazer ela correr melhor, tá? Não vou entrar muito nesse assunto, mas era só para falar do jejum, né? Que o jejum ele só é bom em um momento. Eu não estou falando que ele em todo momento ele não funciona. Ele funciona assim, ele funciona num processo de emagrecimento. Quando a pessoa executa o plano certinho alimentar, prescrito por uma nutricionista ou por um nutricionista. Se você está sozinho, sem plano alimentar, for fazer jejum, eu não recomendo, por quê? Porque isso não foi avaliado, você não sabe como o teu corpo vai se comportar. Então muitas vezes pode não dar certo. E numa fase de emagrecimento, no período de emagrecimento, utilizando o exercício em jejum, tem um limite de tempo que você pode fazer isso. Geralmente é um mês ali, pelo menos 2 vezes na semana fazendo um jejum aí de 16 horas total. Mas porque depois disso, depois de um mês, assim, 4 semanas, o corpo acostuma e o jejum ele não vai fazer tanto efeito mais, porque o corpo ele já sacou que você não vai comer, então ele vai dar um jeito de guardar a energia que você comeu no dia anterior, né, na refeição anterior, e ele vai dar um jeito do que de fazer com que essa energia ela seja liberada aos poucos para não gastar toda a energia do corpo e vai acabar talvez que você consuma mais calorias para suprir esse tempo em jejum. Então tem um período somente. E nesse período você consegue perder bastante peso se você seguir o plano, tá? Então só entrando nessa questão do jejum, que ele serve sim para algumas coisas, principalmente para emagrecimento, só que prescrito aí por um nutricionista, né? Não adianta querer fazer sozinho, tá bom? Vamos que vamos! Deixa eu continuar aqui com vocês. Estão entendendo? Coloca aqui nos comentários se você gosta de correr em jejum ou se você não corre em jejum, o que, que você come antes. E agora vamos para a parte mais prática que eu vou te falar o que comer, o que não comer e como fazer. Bora que vamos? Então, o que não fazer, né? É se você não tem uma nutricionista, não tem um acompanhamento nutricional aí da sua alimentação, não corra em jejum. Não corra em jejum. Coma alguma coisa antes de correr, tá bom? Qualquer coisa que te dê energia, tá? Eu vou falar melhor o que você pode comer, mas é totalmente errado você não comer se você não tem um acompanhamento, tá bom? Senão o que pode acontecer? Você pode ter um desmaio no meio do treino. Por quê? Porque a tua glicose no sangue está muito baixa. Você pode ter uma queda de pressão. Você pode passar mal, tá? Ainda mais se você não tiver um treinamento orientado por um treinador, pode acontecer que você tenha problema aí. Você treine um pouco mais intenso, com um jejum, nossa, pode dar BO aí, tá bom? E o que mais que eu ia te falar aqui? Eu ia te falar uma coisa muito importante que sumiu da minha cabeça. E todo treino, se for feito em jejum, tem que ser treino muito leve. Não adianta querer fazer um treino de tiro, um treino intervalado, já tá tudo errado, tá bom? Então, se você tá cometendo algum desses erros, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer. Se tiver qualquer pergunta, coloque aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos ajustar isso, tá bom? É errado também você comer muito antes da corrida, né? Você, por exemplo, se for tomar um café da manhã completo, pelo menos 2 horas antes do seu treino. Se for 1 hora e meia antes, 1 hora, meia hora, você tem que comer alguma coisinha mais leve, porque senão vai pesar, você não vai conseguir treinar direito, né? A circulação sanguínea ali, o trabalho do corpo, ele vai dividir entre o que tem que ser trabalhado nas pernas, na corrida, que trabalha muito a musculatura de perna, com a musculatura aqui do estômago, né? Então, você tem que
fazer o quê? Você tem que comer algo mais leve aí antes da sua corrida, tá bom? Cuidado também para não tomar muita água. Essa água aqui, muito boa aí. Você tem que tomar muito cuidado para não tomar muita água antes do seu treino, tá? Porque se você enche de água, aí fica cheio aqui. Ó, tá vendo? Cheio de água. Fica cheio de água, daí você meio que passa até mal, assim. Dá vontade de vomitar e tal. Ou quer ir no banheiro, às vezes não dá pra ir no banheiro no meio do treino. Então tem que tomar água, mas não exagera em água antes do treino, tá bom? E qual que é o jeito certo de comer antes do treino? Vamos lá. Foque em alimentos que são carboidratos. O que é carboidrato? Arroz, batata. Não tô falando pra você comer isso antes do treino, mas esse é carboidrato. Pão, frutas em geral tem carboidrato. Não tô falando que toda fruta é boa antes do treino, já vou falar no que comer antes do treino. Mas carboidrato, se você não sabe o que é, dá uma pesquisada no Google, você vai ver, nossa, uma lista enorme de alimentos que tem na maior parte da sua composição carboidrato. Carboidrato, ele é um elemento nutricional que ele dá energia, né? Que ele se transforma quando ele se transforma em glicogênio e isso faz com que a gente precisa, né, de glicose, o corpo precisa de glicose para transformar o que? Essa glicose em energia. Então, para a gente conseguir correr, a gente precisa de carboidrato, porque vai virar energia, principalmente energia que a gente tem que produzir agora, rapidamente. Então, um movimento, se eu sair correndo agora, esse movimento eu estou fazendo porque tem carboidrato. Por exemplo, quando você está muito tempo sem comer e tal, está meio cansado, é difícil você fazer movimentos muito bruscos, muito rápido, ou dar uma corrida de 5 minutos. Por quê? Porque você está extremamente cansado. Então, você não tem ali uma reserva energética pronta, tá? O que eu posso te falar? Por exemplo, essa semana tô fazendo uma dieta para perder peso, tô comendo menos carboidrato e, meu Deus, eu tô mal-humorado, eu tô treinando mais fraco, peguei até um resfriado agora por causa que a imunidade baixou. Esse é o preço, tá vendo? Esse é o preço de ter ganho peso e agora tem que perder. Bronca aí no treinador. Mas estamos lá, estamos recuperando o prejuízo. Mas assim, o que eu ia te falar? Que o carboidrato ele é necessário para você ficar de bom humor, para você conseguir fazer as coisas, tá? Então, o jeito certo de você comer antes do treino é você consumir carboidrato. Que tipo de carboidrato? Vai depender muito da hora que você vai comer esse carboidrato. Por isso que é importante ter um acompanhamento. Mas vamos lá, vou dar o meu exemplo aqui. O que eu faço? Eu geralmente como meia hora antes de correr. É pouco tempo, tá? Mas o que eu como? Hoje eu como sempre uma banana. Uma banana ela tem uma quantidade de carboidrato que eu consigo fazer um treino de até uma hora muito bem. Até uma hora muito bem. O que eu comia antes? Um pão francês, pelo menos 40 minutos antes do treino. Um pão francês com ali recheado com manteiga, sabe, uma coisinha bem leve assim, só para dar um gostinho, né? Às vezes uma fatia de pão branco. Não é interessante, pelo menos meia hora, 40 minutos ou uma hora antes do seu treino, você consumir alimentos integrais, tipo, pão integral. Vai lá colocar iogurte com granola, nossa, é muito de fibra, tal. Não consumir alimentos com muitas fibras, né? Você consumir um alimento de um alto índice glicêmico que ele vai te dar mais energia, tá? Eu falei do suco, antes eu costumava tomar um suco de uva, um copinho aqui, 200 ml de suco de uva antes do treino, que tem muito carboidrato, tá bom? Coisas que não é bom comer, né? Tô dando um exemplo meu aqui, né? Tem gente que tem um tipo de alimentação totalmente diferente, mas o que eu quero é que você entenda um pouco do geral para você ver se você está fazendo certo ou errado, tá? Mas não é interessante comer, por exemplo, frutas com muitas fibras antes da sua corrida, por exemplo, comer melancia. Não, melancia não rola, né? Tem que tomar cuidado. Comer lá uma granola com aveia. Nossa, uma vez tive
problema que olha o que eu comi antes de uma prova de corrida. Eu ia fazer uma maratona de montanha, ia fazer, porque não completei, por causa da comida. Pensa, maratona de montanha, já é a maratona dos perdidos. Só os perdidos na vida. Mas é porque tem o Morro dos Perdidos aqui perto de Curitiba, fica a 70 quilômetros aqui de casa, tá? Tem que pegar a BR-376, direção litoral de Santa Catarina. Passou o posto da polícia rodoviária a uns 700 metros. Eu viro à direita numa estradinha de chão, tem umas galinhas ali bem na entrada, ciscando ali o que sobra dos caminhões, né? O caminhão de soja passa ali, de milho, deixa nada a ver com o assunto. Mas entra ali já é o Morro dos Perdidos, ali é a chácara do Morro dos Perdidos. E aquele dia, né, eu fui fazer isso em 2016, 2017, não, 2018. Fui fazer a Maratona dos Perdidos, que é 45 ou 42 quilômetros na montanha que fica no Morro dos Perdidos, e daí passa pro Morro do Araçatuba. São 4 montanhas praticamente nessa prova, tá? E eu tava correndo muito bem essa prova, eu tava que tava, e daí chegou no quilômetro... Qual quilômetro que foi? 23. Acho que foi o quilômetro 23. E aconteceu algo muito triste, assim. Eu pensei que eu ia morrer. Eu já comecei a pensar nas coisas que eu não tinha feito, nas coisas que eu não tinha falado. Comecei a ter umas dores aqui no peito, mas umas dores, tipo, muito fortes mesmo, assim, que eu falei, ferrou, umas coisas que eu nunca tinha sentido, né? Tipo, tudo aqui assim. E, cara, não sabia o que era, tava doendo, pensando que ia passar mal, não conseguia mais correr. Comecei a andar, e daí o que eu fiz? Eu voltei pro quilômetro 21 andando, que era onde tinha um ponto que a gente podia tomar água, beber, e tinha uma equipe médica, inclusive a minha cardiologista estava lá. Olha só que doideira, né? Minha cardiologista estava lá. E eu cheguei e falei pra ela, meu Deus, tô passando mal, não sei o que lá. Ela começou, apertou aqui, tava doendo e tal. Ela, perguntou várias coisas, mas o que ela perguntou, o que você comeu antes da prova, da corrida? Eu falei, comi uma banana com pasta de amendoim e aveia. E acho que eram 2 bananas e tal. Dela, tá aí, tá explicado. Por quê? A aveia. Eu comi bastante aveia. A aveia, ela tem bastante fibra, né? E o que acontece quando a gente come ela? Ela se mistura com água aqui dentro do corpo e tal, né? A água que eu bebi bastante água antes da prova. Ela infla, ela aumenta o tamanho dela. E o que aconteceu? O meu estômago aumentou de tamanho, fazendo com que o estômago aqui ocupasse mais espaço dentro do meu tronco aqui, né, do meu corpo. E o que acontece quando eu corro? Eu utilizo muito o pulmão. O pulmão ele trabalha numa capacidade muito maior, onde ele precisa também ocupar espaços aqui, porque eu utilizo muito, né? O que acontece? O pulmão ele não estava conseguindo trabalhar muito bem, porque o estômago aqui, como um todo, ele estava ocupando muito mais espaço do que o normal por causa daquele monte de aveia que eu tinha comido com banana e pasta de amendoim. Uma alimentação meio inadequada, que eu não seguia minha nutricionista para fazer isso, tá? Aí o que aconteceu? Aconteceu que chegou um momento que o pulmão inflamou. Toda essa região aqui inflamou porque ela não conseguia trabalhar direito e eu tava correndo muito rápido e tentando lá. E aconteceu aqui que tava tudo apertando o outro, aqui os órgãos tudo se apertando. Eu pensei que ia morrer não, mas era só a culpa da aveia mesmo, culpa da minha alimentação. Então você vê como uma alimentação inadequada influencia totalmente na performance, no treino. Eu tinha condições totais de correr aquele 42 km, estava treinado, mas eu só consegui correr 21, 22, acho que deu 22, 23. Na minha cabeça, se eu não descobrisse isso, se a minha médica não
tivesse descoberto isso, eu talvez ia pensar que eu não era capaz, que eu não estava treinado, mas não. Era o que eu comia antes do treino, antes da prova. Tá vendo? Tenso, né? Mas vamos lá. Eu vou passar um exercício para você. Um exercício não, mas uma tarefa para você. Pra gente concluir essa aula aqui. É mais uma conversa, tô mais conversando. O que você come antes do treino? Reflita sobre isso. O que você está comendo? Coloca aqui nos comentários se você quiser, porque daí a gente bate um papo sobre isso. O que você está comendo antes do treino? Ou não está comendo? Como você pode melhorar isso? Dicas de como você pode melhorar. Travei aqui. Dicas de como você pode melhorar. Um acompanhamento nutricional. Nutricionista esportivo. Nutricionista que entenda de corrida. Por quê? Porque ele vai saber te ajudar. Ou ela. Né? Eu só tive nutricionista mulher. Ela vai saber te ajudar. Nutricionista normal que não é esportivo, esquece. Não dá certo. Não entende. Tá bom? Não entende. Não adianta você, mas eu tenho um nutricionista do meu plano de saúde lá da Unimed, ele me ajuda. Não. Se for para ter nutricionista para você treinar corrida, nutricionista esportivo, tá bom? E outra coisa, né? Não adianta você comer direito e tá fazendo o treino errado. É bom ter treinador, ter o treino certinho, orientação. Treinador melhor que existe, tá aqui falando para você. Então, se você quiser o treino certinho, fala comigo que eu te entrego um treininho bom, um preço melhor ainda e vamos que vamos, tá bom? Então, essa é a dica que eu te dou, tá? Para você fazer as coisas certas. Mas não tenho dinheiro, tá bom. Procura no Google, procura tudo que é tipo de informação, começa a seguir a nutricionista esportiva e fala e veja o que elas estão falando, tá bom? Veja o que elas estão falando. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o contato da minha nutricionista. Ela se chama Ana Kaori. Segue ela no Instagram, ou seja, lá em qualquer outra rede social. Mas ela cria muito conteúdo que você pode estar colocando mesmo sem ter um acompanhamento nutricional. Você pode estar utilizando e pode estar melhorando demais só pelas coisas que ela posta no Instagram. Não sei se ela tem YouTube, Facebook, onde mais ela posta informação, mas no Instagram ela posta muita informação. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dela para você aprender mais, tá bom? Porque o que eu falei aqui, muitas das coisas eu aprendi com ela. E ela que prescreve para mim. Assim como eu não posso prescrever para você, nenhuma outra pessoa que não é da área da nutrição também não pode. Por quê? Porque não entende. Quando eu vou na nutricionista, o que ela faz? Primeiro, ela pergunta sobre tudo que eu como, minha rotina, como é que não é, como é que eu me sinto, que hora eu acordo, que hora eu durmo, e pergunta tudo. Por quê? Ela precisa entender como é a minha rotina, minha alimentação, então tudo isso influencia. E daí o que ela faz? Ela me pesa, ela, ela faz o que? Ela mede quanto que tá a minha porcentagem de gordura, vê onde tem mais gordura, na barriga, na coxa, na bunda, no pé, onde que tem, mede tudo e vê todo o perímetro do corpo, mede tudo que ela pode medir e através disso, e daí ela pergunta como é que são meus treinos e o que eu faço, quantos treinos eu faço por semana, quais dias, que hora, tudo. E daí, baseado nisso, ela vai prescrever o ideal pro meu objetivo, para eu alcançar o que eu quero. Se eu quero emagrecer, ela prescreve uma coisa. Se eu quero correr melhor, ela prescreve outra alimentação. Então, a alimentação, ela é muito importante. Ela é essencial para você alcançar o que você deseja. Então, é muito importante você ter um acompanhamento. Você não tendo nenhum acompanhamento ou tendo informação, comendo do jeito que você acha, você está meio que indo para qualquer caminho. Você não sabe se aquilo está te levando para um lugar que você deseja. E deixa eu te falar, mas eu vejo muita gente aí que come o que quer e tal, atleta que faz isso. Tá, mas a pessoa já é atleta. A pessoa já tá lá bem lá. Quando a pessoa tá boa, por exemplo, eu quando eu tava na minha melhor forma, eu comia de tudo, qualquer coisa, eu não engordava. Por quê? Porque eu tava treinando um monte e tal. Agora, hoje eu não tô na minha melhor forma, eu tô trabalhando para emagrecer. E
eu como qualquer coisinha fora, meu Deus, destrói. Não dá certo, eu não alcanço meu objetivo, tá? É muito mais difícil agora, porque eu não tô na minha melhor forma. Mas quando eu tava na minha melhor forma, meu, eu comia qualquer coisa e aí, nossa, continuava rendendo muito bem. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas precisa melhorar, precisa emagrecer, precisa correr mais, precisa correr melhor, quer correr sem sofrer. Meu, você tem que seguir alguma alimentação correta aí, uma alimentação correta para você atingir o que você deseja, senão vai ser muito difícil. Depois que você já tiver atingido e estiver correndo muito bem, fácil, estiver correndo bastante, sem sofrer, dá até para você dar uma deslizada. Até o nutricionista falar, uma vez na semana, manda ver aí, pode comer o que você quiser. Por quê? Porque você já vai poder, teu corpo ele já vai estar queimando muito mais caloria, teu corpo ele já vai estar com o metabolismo muito melhor. Agora, se você precisar buscar qualquer resultado que seja, se você tem que emagrecer, você quer melhorar na corrida, quer correr sem sofrer, quer correr mais e tal, segue uma alimentação adequada, com um treino adequado. Tamo junto? Era isso que eu tinha para falar. Espero que você, depois dessa live, comece a comer certinho antes do treino. Dessa live não, é aula. Eu tô tanto acostumado a fazer live que eu falo que isso aqui é live, mas é aula, tá bom? Mas eu tô encerrando a aula agora, tá bom? Tchau, beijo pra você e bora correr mais, melhor e sem sofrer. Tamo junto.